Romanos capítulo 2. Romanos 2, a partir do verso 17. Mas, se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba? Você que diz que não deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Oremos. Senhor, nós te pedimos a iluminação do Senhor para entendermos a tua palavra. Te pedimos, Deus, a ação do Espírito Santo na nossa vida para que também possamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Nos confronte, Deus, fale conosco por meio da tua palavra, assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de estudos e pregações a respeito da carta de Paulo aos Romanos, e agora nós estamos chegando já no capítulo 2, quase terminando o capítulo 2, e aqui a partir do verso 17, nós já passamos por alguns pontos que eu gostaria de lembrar os irmãos, porque na pregação anterior, Paulo, ele se dirigia à hipocrisia dos judeus que desfrutavam de um relacionamento íntimo ou especial com Deus, e haviam sido, durante todo o Antigo Testamento, aquele povo que recebeu essa revelação, um povo chamado eleito de Deus, porém eles não estavam vivendo de acordo, não estavam vivendo da forma como o Antigo Testamento ensinava e pregava que deveriam viver. Ou seja, eles estavam vivendo da mesma forma que os pagãos estavam vivendo. E aí, o que nós vimos desde o capítulo 1 é que os pagãos, eles só tinham uma revelação, que era a revelação natural de Deus, Ou seja, os pagãos, os gentios, como você quiser chamar, eles olhavam para a natureza e podiam ver Deus. Eles olhavam para as coisas criadas e podiam ver Deus. Já os judeus, no capítulo 2, como nós vimos, eles tinham a revelação especial de Deus. Ou seja, eles tinham as escrituras, eles tinham a própria revelação de Deus a eles. Por meio dos profetas, eram-lhes anunciado a respeito da revelação, da vontade de Deus. Então veja, os pagãos, eles podiam olhar para a criação, ver nela o Deus invisível, mas os judeus podiam ler a lei, eles podiam conhecer a vontade de Deus de perto para a sua vida. Os pagãos, eles conheciam o certo e o errado, tudo isso nós vimos desde o capítulo 1. Eles conheciam o certo e o errado pela revelação divina, que colocava na consciência deles. E eles sabiam o que era certo e errado, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Já os judeus, eles não só tinham recebido essa revelação de Deus de forma especial, como também eles conheciam com clareza os mandamentos divinos que Deus tinha revelado para eles. Então eles sabiam como deveriam viver, eles sabiam como deveriam agir na sua vida. Então, embora os judeus tivessem o privilégio de conhecer a revelação especial de Deus, parecia que eles não estavam compreendendo o que isso implicava nas suas obrigações de vida diária. Eles não estavam compreendendo isso. Como nós vemos nos dias de hoje, Israel, ele foi convocado, nós vemos no Antigo Testamento que Israel ele foi convocado para ser luz, para ser instrutor, para ser mestre das nações. Mas eles não cumpriram com esse propósito. Da mesma forma nós vemos hoje, cristãos que são chamados
para serem luz, sal, para serem exemplos de Cristo e, na verdade, não estão cumprindo com o seu papel. Então, o resumo dessa passagem que nós vamos expor nessa manhã, aqui do 17 ao 20, Paulo já vai iniciar nomeando os judeus, né? Interessante que desde o capítulo 2, ali no comecinho do capítulo 2, ele não usa esse termo judeus, ele fala dos hipócritas, mas aqui ele diz o nome, né? Ele diz aqui, eu estou falando dos judeus, e ele chama atenção como eles são conhecidos. Por quê? Os judeus eram conhecidos justamente por aqueles que viviam pregando, anunciando a respeito da lei e se gloriavam no conhecimento de Deus. E aí nos versos 21 a 23, tudo que eles ensinam, Paulo está dizendo que aquilo que eles estavam pregando, eles na verdade não estavam fazendo. Eles julgavam que era errado fazer e eles mesmos faziam. E no 24, então, ele vai dizer que por conta disso, dessa forma que os judeus estavam vivendo, eles estavam levando as pessoas a blasfemarem contra Deus. Então veja, meus irmãos, a minha intenção em expor essa pedaço da palavra aqui, e eu acredito que é a intenção de Paulo também, é de que nós olhemos para isso e não façamos o mesmo. Não olhem para os judeus dizendo assim, isso aí é realmente aquilo que os judeus faziam. Não olhem para os judeus dizendo assim, estão tão distantes, não tem a ver comigo. Mas o que Paulo vai dizer aqui nessa passagem tem tudo a ver conosco. Não olhe para essa pregação observando para os judeus e pensando, é isso mesmo. Os judeus tinham que sofrer, eles eram pecadores. Mas tudo que está sendo exposto aqui é o caráter de Deus. É aquele que em Deus é. É aquilo que Deus pede para o seu povo. Deus detesta hipocrisia. Deus não tolera o pecado, porque Ele é santo. A ira de Deus cairá sobre todos aqueles que suprimem a verdade. Ou seja, aqueles que não vivem de acordo com a sua santa lei, porque Ele é santo. Então, antes de iniciarmos essa exposição, eu gostaria de lembrá-los que os judeus, eles foram chamados, eles foram escolhidos para ser diferença entre as nações. Nós vemos isso lá em Deuteronômio, capítulo 4, do verso 6 ao 8. Olha só o que diz lá, Deuteronômio capítulo 4, do verso 6. Portanto, falando para os judeus, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois, que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje eu lhes proponho? Então veja, meus irmãos, isso aqui é um resumo daquilo que os judeus foram chamados para ser, povo escolhidos, para ser espelho do caráter de Deus, ser testemunha do Deus vivo. Porém, os judeus se orgulhavam de ser realmente o povo escolhido, mas eles não estavam vivendo de acordo com esse chamado. Paulo vai destacar justamente o que eles deveriam ser e o que eles estavam sendo. E eles perverteram isso. Eles professavam fazer tudo aquilo, ou professavam que tudo aquilo era verdade, mas não cumpriam aquilo que eles professavam. Pelo contrário, eles usavam dessas prerrogativas para se vangloriar, para acusar os outros. É isso que nós vamos ver, então, a partir do verso 17. Eu peço para você não fechar a tua Bíblia, porque vamos fazer, então, uma exposição desses textos. Olha só. Mas, verso 17, se você diz que é judeu, olha só, meus irmãos, se dizia judeu, olha o status aqui. A confiança dos judeus estava no nome que os citavam. Eles, uma vez que somos judeus, eles pensavam, uma vez que somos judeus, logo somos melhores que todos os demais, porque nós somos o povo escolhido. Nós somos aqueles que Deus escolheu.
É importante ressaltar aqui, meus irmãos, que Paulo, ele não está condenando o orgulho da raça, o orgulho da nacionalidade. Mas o que Paulo está condenando aqui é você fazer isso com soberba, se sentindo melhores do que os outros. Então veja, o problema não era ser judeus, não era amar a sua pátria, mas confiarem nisso acima de tudo. Confiarem, colocarem isso como confiança para todas as coisas. E era assim que os judeus se apresentavam. Quando alguém dizia, eu sou judeu, muitas vezes eles diziam com aquele coração orgulhoso, dizendo, eu sou superior a você, porque eu sou um escolhido. Então, ouça-me cuidadosamente, ouça aquilo que eu estou dizendo, ouça aquilo que eu estou pregando. Por quê? Porque a sua confiança, a confiança que eles tinham, estavam neles mesmos, e não em Deus. Você consegue olhar para essa situação e ver algo parecido com os cristãos? Ou com muitos que da mesma forma dizem, eu sou o eleito, né? Eu sou o escolhido. E muitas vezes para se demonstrar superior a outras pessoas. O que essas pessoas estão fazendo nada mais é do que confiando em si mesmo. Porque eu fiz assim, porque Deus me escolheu, eu sou o eleito. Assim também, aqueles que acreditam que são salvos porque escolheram a Deus, porque tomaram uma atitude perante a Deus, porque levantaram a mão no dia, lá no culto. Aqueles que acreditam ter usado o seu livre-arbítrio e foram até Deus. O que essas pessoas estão fazendo? Estão confiando em si mesmo. Estão confiando nas suas obras. Estão confiando nas suas ações e não na soberania de Deus. Meus irmãos, a nossa salvação, ela está ancorada na vontade de Deus, na graça de Deus, na sua obra redentora. Apenas isso. Nós somos totalmente dependentes da vontade de Deus. Não há nada em nós que chame a atenção de Deus. E era exatamente isso que o judeu deveria fazer. Ele deveria olhar para essa eleição, por ter recebido a revelação especial de Deus, diferente de todos os povos, de que Deus tinha escolhido. Eles deveriam olhar para isso e louvar a Deus, dar a Ele toda a honra, toda a glória, ser humilde, porque Deus os escolheu, não porque o mereciam, mas porque foi a vontade de Deus. Deus não encontrou nada de virtude nessas pessoas, mas foi pela perfeita vontade, exclusiva vontade de Deus, que Ele chamou Abrão. Lembra da história? Quando a gente vê a respeito de Abrão, ele não era nada. Ele vivia numa família politeísta, ele vivia imerso numa cultura pagã que não conhecia Deus, e do meio desse lugar, Deus foi até Abraão e o chamou. Desde o início da história, sempre foi assim. Deus foi atrás de Adão e Eva, quando eles queriam fugir de Deus. Sempre foi iniciativa de Deus. E o que nós temos de fazer, o que os judeus deveriam fazer, eram se submeter a isso. Eram ser gratos a Deus e não ter um coração orgulhoso, como se eles tivessem algo neles. Vamos seguir aqui outro aspecto que o judeu orgulhoso tinha: confiar na lei. Mas confiar na lei deveria mesmo. Tudo que Paulo fala aqui é o que eles deveriam fazer, tá, meus irmãos? Mas olha, faz muita diferença aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos, ou a forma como nós professamos, como está o nosso coração. Porque ali eles professavam algo que eles não estavam cumprindo. Se orgulhavam numa lei que eles não cumpriam. Mais uma vez, meus irmãos, o problema não é confiar na lei, mas o que eles faziam com ela. Tudo muda o sentido quando o coração é mau, quando o coração é egoísta, quando o coração é orgulhoso. Certamente eles não estavam dizendo que confiavam na lei porque eles amavam, porque eles descansavam na lei. Paulo vai mostrar isso nos versos seguintes. Não era isso que eles pensavam quando falavam que amavam a lei. Então veja, meus irmãos, os judeus do qual Paulo está falando aqui,
estavam cometendo um duplo erro a respeito de confiar na lei. Primeiro, uma mera posse da lei, ter a instrução da lei dava-lhes um sentimento de segurança, de superioridade. Era isso que eles faziam com a lei. E segundo, eles criam que por meio de um esforço extremo e contínuo, cuidando da lei, obedecendo essa lei, podiam, por assim dizer, conquistar a salvação. Então veja, se sentiam superiores por terem a lei e acreditavam que, por conhecer ela, por estar com ela, ter ela, isso lhes traria a salvação. Eu espero que você, quando foi tocado pela graça de Deus, não tenha um sentimento de segurança ou de superioridade sem temor e sem tremor. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo vem do Senhor, nada é nosso. A segurança que nós devemos ter no Senhor é uma segurança que vem do Senhor e não de nós mesmos. Não porque eu fui agraciado, mas tem que ser no Senhor. Muitas pessoas estão dizendo aí, eu já sou salvo, então Deus vai me perdoar. Eu já sou salvo, a carne é fraca, então não tem problema eu viver dessa forma. Mas veja, meus irmãos, nós fomos agraciados pelo favor imerecido de Deus. Nós não devemos olhar para isso como uma admiração fraca, como uma admiração apenas no sentido de que, eu tenho alguma coisa em mim, mas com respeito, com devoção a Deus, porque o que nós recebemos, a graça, não é um brinquedo que a gente pode trocar, não é um brinquedo que a gente se diverte, ou que deixamos de lado quando nós experimentamos, e aí vamos viver da nossa forma. Olha o que Paulo diz em Filipenses 2:13, a respeito dessa graça, a respeito dessa salvação. Desenvolvam a sua salvação com o quê? Com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Vocês estão diante de um Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Olha a soberania de Deus. Desenvolva essa salvação, caminhe nessa salvação com temor e tremor. Porque isso é muito sério. Jesus teve que morrer na cruz por causa disso. Deus teve que enviar seu único filho, santo, puro, para a gente brincar com essa graça, para a gente fazer pouca coisa dela, dizer que basta acreditar, né? Basta levantar sua mão. Isso é graça de Deus. Da mesma forma, meus irmãos, como os judeus, eles criam que obedecer à lei por si só, eles receberiam a salvação. Muitos hoje acreditam que as obras, o fazer por si só, levará eles à salvação. Lei e obras sem Cristo só te levará para o inferno. Vou repetir. Lei e obras sem Cristo só te levará para o inferno. Porém, lei, obras com Cristo é vida em abundância, é vida eterna. Gálatas 3:12, Paulo diz, ora, a lei não procede da fé, mas olha o que ele diz, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Veja, você não tem a fé porque você cumpre as obras. Você não é salvo por cumprir as obras, mas aquele que é salvo vai querer viver as boas obras. E os judeus aqui, meus irmãos, eles se gabavam de ter a lei, confiavam na lei como sendo seu amuleto, e mais, julgavam os outros pela lei, mas eles mesmos não estavam vivendo de acordo com a lei, mas amavam ela. É assim com muitos hoje. Amam ouvir a história de Jesus. Quantos que assistem, a paixão de Cristo no dia da Páscoa e amam e choram. Que história linda, que história maravilhosa.
Muitos amam ensinos bíblicos. Vão para a igreja e amam a forma como o pastor prega, como ele traz o entendimento, a explicação a respeito dos temas teológicos, mas não vivem nada de acordo com aquilo que é ensinado. Não vivem de acordo com a palavra que eles aprendem. Muitos amam a palavra pregada, mas pouco amam realmente o Deus da palavra. Muitos aqui admiram a forma como a palavra de Deus salta do púlpito, mas não vivem de acordo com o que estão aprendendo. Quando pisam lá fora, quando se revelam ao mundo, quando se revela à família, à esposa, ao marido, aos pais, ali o que é verdadeiro é exposto. Aprende, aprende, aprende. Ouve, ouve, ouve e não coloca em prática. Da mesma forma como os judeus. É isso que o Paulo está falando a respeito dos judeus. Era assim que os fariseus viviam. E tem crente que se acha exemplo de moralidade. Tem crente que segue as ordenanças impecavelmente, assim como os fariseus faziam. Os fariseus, eles seguiam as ordenanças não no sentido de se deleitar nas ordenanças, mas faziam com o propósito de mostrar que eles conheciam a lei, seguiam as leis nos detalhes. Da mesma forma, pastores, líderes, membros de igrejas se pintando de virtude para os irmãos, dizendo conhecedores, cheios de teologia, porém coração podre, sem arrependimento, assim como eram os fariseus, os judeus moralistas. Olha o que Jesus falava a respeito disso em Mateus 23, verso 27. Vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, e por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Meus irmãos, homens não conseguem olhar para um outro homem e fazer um raio-x de como está a vida dele, de como que é o coração dele, pensamentos dele. Mas Cristo Jesus pode fazer isso. E era exatamente o que Jesus está destacando aqui. Enquanto eles se colocavam como autoridade da lei de Deus, como aqueles que seguiam e falavam e pregavam a respeito da lei de Deus, Cristo Jesus veio e deu o diagnóstico. Olha, as pessoas estão vendo vocês, estão achando vocês santos, porque vocês julgam, porque vocês fazem tantas coisas, vocês vão jejuar, vocês mostram para todo mundo, a oração de vocês é vista por todos, só que eu vejo o coração. E, na verdade, por dentro aí, está tudo morto, podre. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não encontre pessoas assim, nesse estado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que não sejamos como esses fariseus. E mais, Paulo diz, se gloria em Deus. Olha só, meus irmãos, mais uma vez, vale muito a razão, o sentimento, o objetivo por detrás dessas declarações. Os judeus se gloriavam em Deus, acreditavam, professavam ter um relacionamento íntimo de Deus, como povo escolhido de Deus. Parece algo parecido? Tem algo parecido hoje, nos dias de hoje? Tem pessoas assim? Pessoas que se dizem ter relacionamento íntimo com Deus. Já viu o crente dizer que tem um relacionamento especial com Deus? Ele consegue ouvir diretamente de Deus a sua vontade, ele profetiza, ele sai dizendo que ele é íntimo porque Deus falou diretamente para ele, se gloriando em Deus. Veja. Jesus disse que muitos falariam exatamente isso no último dia. Lá em Mateus 7, 22, eu sempre cito esse verso, mas ele é tão sério para a igreja. Jesus disse, Senhor, Senhor,
Nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muitos milagres. Aí verso 21, Jesus diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, meus irmãos, Jesus, ele está relatando sobre pessoas que se gloriavam em Deus, ou seja, confiando na lei, profetizando, curando, expulsando demônios, fazendo tudo isso, menos a vontade de Deus. Já pensou nisso? É isso mesmo. Jesus disse que é possível pessoas profetizarem em seu nome, expulsar demônios em seu nome, fazer milagres em seu nome, e mesmo assim irem para o inferno. O próprio Jesus declarou isso. Fazer milagres, meus irmãos, em nome de Jesus, expulsar demônios, profetizar em nome de Jesus, não significa nada. Pessoas afirmando estarem fazendo e profetizando sobre a vontade de Deus. E no final, como diz Jesus aqui, nem no reino vai entrar, porque não fizeram a vontade do Pai. Mais uma vez, meus irmãos, dizer que faz a vontade de Deus não é o mesmo de fazer a vontade de Deus. Assim como os judeus professavam se gloriar em Deus, mas dizer não significa nada. Se não tem coerência com aquilo que você professa, não tem aprovação de Deus. Se você está dizendo que ama a Deus, se você diz que é servo de Deus, mas a sua vida prática não está em coerência com aquilo que você está professando, você não tem aprovação de Deus. Quem é você no meio de tudo isso que Paulo está falando? O que você tem professado ser? Está de acordo com sua vida prática? E você tem reconhecido que você é pecador, que você depende realmente da graça de Deus? Você tem buscado viver de acordo com a vontade de Deus? Ou você é aquele que se gaba? Essa é a palavra aqui, meus irmãos, usada por Paulo. Se gabar. Ele vai utilizar mais 4 vezes aqui em Romanos. Mas ele utiliza também lá em Efésios essa palavra, se gabar. O que você faz com tudo aquilo que você ouve no domingo? Dia após dia você estuda, você ouve pregações na internet. O que você faz com isso que você ouve? O judeu, ele ouvia, ele proclamava, ele julgava segundo a lei, mas não vivia de acordo com aquilo que ele ouvia, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava. Ele se gloriava em Deus. Talvez a tua versão diz vanglória. É a mesma palavra que é usada lá em Efésios 2:9. Não de obras para que ninguém se glorie. É a mesma palavra. Veja, a salvação é pela graça para que ninguém se gabe, para que ninguém se vanglorie. Cuidado para não confiar em si mesmo. Não basta você ser um bom teólogo, não basta você pregar, anunciar, saber decor muitos termos teológicos. Mas se você não coloca em prática, meu amigo, você não tem a aprovação de Deus. 2 Coríntios 13:5 diz assim: olha só o cuidado que nós temos que ter a respeito daquilo que nós confiamos. E se confiamos em nós mesmos, olha o perigo. 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmo. Ou vocês não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. 2 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurem com diligência cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque se fizerem isso, jamais tropeçarão, pois assim será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procurem com diligência, procurem com temor e tremor confirmar a vocação da eleição de vocês. Todos os dias nós devemos fazer isso. Todos os dias
nós devemos, por meio da nossa vida prática, da nossa devoção a Deus, nosso relacionamento com Deus, confirmar essa salvação. Não significa que você confirmou hoje e amanhã você vai perder. Mas o crente de verdade, ele vai confirmar isso todos os dias na sua vida. Porque é a prática da vida dele, é a nova natureza dele. A manutenção da graça em nossas vidas deve ser levada com temor e tremor, porque nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em nós. E aí Paulo, meus irmãos, vai mais a fundo. Ele começa a contar os detalhes daquilo que os judeus sabiam. Ele começa a contar detalhes daquilo que eles tinham conhecimento, porque eles não eram ignorantes. Olha só o verso 18. E se vocês conhecem a vontade de Deus e aprovam as coisas excelentes, sendo instruídos na lei, olha a vontade de Deus, muito bem conhecida pelos judeus. Eles aprovavam coisas excelentes, eles eram instruídos na lei, ou seja, conheciam tudo, e não só conheciam aquilo que eles aprendiam na lei, mas eles podiam provar que aquilo era bom ou não. Verso 19, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, ou seja, olha o que Paulo está dizendo, eles se consideravam mestres, eles se consideravam guias dos perdidos, dos cegos, eles se consideravam luz dos perdidos, era assim que os judeus se viam. Por isso que eles se exaltavam, eles falavam, eu sou o guia, então vocês têm que me seguir, vocês têm que falar aquilo que eu estou falando, vocês têm que me seguir. Muito era trazido para eles mesmos. Vocês têm que me seguirem, me sigam, vivam aquilo que eu estou dizendo, que eu estou dizendo que tem que ser assim, tem que ser assim. E eles deveriam mesmo, meus irmãos, ser mestres, ser guias dos cegos, porque isso era um chamado de Deus, lembra que nós vimos lá? Porém, eles estavam deturpando tudo isso. Eles ficavam nas sinagogas ensinando, mas eles não viviam aquilo que eles estavam pregando. Ensinando e não vivendo. E mais uma vez, olha como Jesus revela essas pessoas. Mateus 15, 14. Esqueçam os fariseus. São cegos, são guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Esse era o diagnóstico que Jesus fazia daqueles judeus hipócritas. Os judeus se consideravam guia daqueles que estavam perdidos, mas na verdade eram cegos conduzindo outros cegos. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que não sejamos cegos guiando outros cegos. Que todo mundo vai cair num poço profundo chamado inferno. Meus irmãos, o mundo está repleto de guias, porém guias cegos. Todos cegos indo para o buraco do inferno. Oremos para que Deus abra os olhos de todos nós aqui, para que sejamos confiáveis, sejamos guias confiáveis para os nossos amigos, para a nossa família, para aqueles que nós pregamos e anunciamos o Evangelho. Eram para os judeus serem luz para os que estavam em trevas. E mais uma vez, olha o que Jesus diz em Mateus 23, 15. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e terra para fazer um prosélito. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês saem pregando por aí, em todos os cantos, em todos os continentes. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Jesus falando isso. Olha que palavra dura, meus irmãos. Jesus estava declarando que os judeus hipócritas, eles saíam o mundo afora, fazendo seguidores seus e não seguidores de Deus. Ao invés de fazerem discípulos para Deus, estavam duplicando filhos para o inferno. E eram muitos, disse Jesus, que duplicavam. Que o Senhor não permita
que nós, como crentes em Cristo Jesus, estejamos dessa forma. Irmãos, muitos estão agindo assim. Eram judeus e agora muitos cristãos, muitos crentes, dizendo crentes, ensinando que devem ser seguidos em suas heresias, que devem defender os seus falsos ensinamentos, cheios de discípulos para a religião, para a instituição, para o pregador, menos para Cristo, menos seguidores de Cristo. Verso 20, instrutor de insensatos, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Conheciam, meus irmãos, até a forma de ensinar de acordo com a lei, que era sábia, era verdadeira. Eles tinham até a forma de ensinar, eles usavam de acordo com a lei. Eram mestres de pessoas iletradas, de crianças. E agora Paulo vira a mesa sobre os judeus. Agora Paulo faz denúncias, traz diagnóstico da realidade desses judeus. Ele faz aqui uma série de perguntas para autoexame, para autoexaminação daqueles que estavam lendo. Paulo traz essa exortação de que eles estavam professando. Eles consideravam ser o que eles diziam ser, mas na verdade faziam e eram outras pessoas. Olha o verso 21 em diante. Você, pois, que ensina os outros, não ensina a você mesmo. Olha só, em resumo, meus irmãos, o que Paulo disse até aqui. Se você está convencido de que você é um guia para cego, se você é luz para os que estão em trevas, você é um instrutor de inércio, você é um mestre imaturo, visto que na lei você tem a forma de ensinar com sabedoria e da verdade, você quer isso, você quer aquilo, Calvino diz aqui, né? Você que está se pintando de ridículo, tendo tudo isso, por que cargas d'água vocês não vivem de acordo com o que vocês estão pregando? Por que vocês ensinam ao mundo e vocês mesmos não aprendem, não praticam aquilo que vocês estão ensinando? Todo esse conhecimento, se dizendo mestre, instrutor, conhecedor absoluto da lei, você não deveria se examinar e perceber que você está fazendo totalmente contrário àquilo que você está julgando, aquilo que você diz que é incorreto ser e fazer, e você está fazendo exatamente da mesma forma. Você que prega que não deve roubar e rouba. Meus irmãos, olha que Paulo diz aqui. Paulo ataca até a honestidade daqueles que professavam ser o nível máximo de santidade, de honestidade. Paulo está dizendo, isso é só de fachada. Verso 22. Você que diz que não deve cometer adultério e adultera. Você que detesta ídolos, rouba templos. Meus irmãos, olha essa denúncia de Paulo, reflita se nós não estamos vivendo a mesma coisa nos dias de hoje. Se as igrejas, de forma geral, não estão vivendo exatamente isso nos dias de hoje. Os judeus, meus irmãos, eles abominavam totalmente a idolatria. Depois dos exílios, o judeu simplesmente ele tinha pavor de qualquer tipo de idolatria. Essa lição que ele aprendeu lá na Babilônia, com o sofrimento dos exílios, eles se apegaram tanto a isso, que eles tomavam todo cuidado, tinham terror à idolatria. Um judeu jamais sonhava em ir num lugar que estivesse próximo a um templo dedicado a algum ídolo, a não ser que fosse para roubar. Aí ele ia. Aí ele fazia o que tinha que fazer. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente vê alguns historiadores, eles sugerem que havia judeus que se beneficiavam justamente financeiramente de objetos materiais que eram dedicados a templos pagãos, seja comprando, seja vendendo. Ou seja, os judeus estavam violando os seus próprios ensinos, seu próprio pavor de idolatria. Quando era para roubar, eles não pensavam muito sobre isso.
O que Paulo expõe, meus irmãos, é a ganância do judeu, que tornou tão idólatra quanto os pagãos, quanto os gentios. Verso 23. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Em outras palavras, você que se gaba, se gloria na lei, e ao mesmo tempo desdenha de Deus, transgredindo a lei. Essa é a terrível situação dos judeus, é também a terrível realidade encontrada nos dias de hoje, meus irmãos. Esse contraste entre teologia e prática. Cheio de pessoas conhecedoras, cheio de crentes, dizendo conhecedores de toda a teologia, mas na prática, nada. Essa terrível realidade que Paulo expõe sobre os judeus é a mesma das igrejas hoje. Pessoas que não conseguem colocar em prática a doutrina. A gente vê doutrina e vida completamente diferente na prática. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que nós temos a revelação especial também. Meus irmãos, nós temos a revelação especial. E quando nós descumprimos essa lei, quando nós descumprimos a vontade de Deus, nós estamos fazendo exatamente isso que Paulo está dizendo. Você diz que se gloria na lei, você diz que ama a palavra de Deus. Você diz que a palavra de Deus é a sua regra de fé e conduta. Meu Deus, como você fala bem da Bíblia. Como você fala bem da vontade de Deus, da palavra de Deus. Mas desonra a Deus pela própria palavra de Deus. Desonra a Deus pelos próprios ensinamentos da palavra de Deus. Por fim, verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Meus irmãos, todos os versículos aqui são importantes. Mas prestem bastante atenção no que Paulo escreveu e nós estamos acabando de fazer essa exposição. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O texto de referência aqui é Isaías 52:5, que é num contexto de exílios ali, a descrição das destruições que estavam acontecendo nas nações de Israel. E tudo isso estava acontecendo por causa que eles estavam desonrando o nome de Deus. Meus irmãos, Israel, eles tinham fracassado naquilo que eles deveriam ser. Como a gente viu lá no verso 19 para frente, ou pelo menos eles deveriam ser, guias para os cegos, luz para o mundo. Por essa razão é que Israel, ele foi deportado ali de Israel e Deus foi ridicularizado no meio dos gentios. Paulo está olhando por esse acontecimento lá para trás. Só que quando nós trazemos isso para hoje, é por essa razão também, que o nome de Deus, nos dias de hoje, é blasfemado entre os gentios. Blasfêmia é o ato de desrespeitar, profanar ou falar mal, tirar sarro de forma irreverente sobre Deus. E os gentios estavam fazendo exatamente isso. Eles não estavam fazendo isso porque eles ouviam as coisas a respeito de Deus, mas porque eles blasfemavam, desrespeitavam a Deus pela forma como os judeus estavam vivendo. Olha que grave isso, meus irmãos. Paulo está dizendo que um judeu desobedecer à lei é pior do que um gentio. É isso que Paulo está dizendo. Porque olha só, uma coisa é você não saber da lei revelada. E você descumprir ela, você não é desculpado por conta disso. Mas você não conhece. Outra coisa é você conhecer, saber da lei do Senhor. E você viver de forma totalmente contrária. E não para por aí. Por conta de vocês estarem vivendo desse jeito, as pessoas estão tirando sarro de Deus.
as pessoas estão blasfemando a respeito de Deus. Um dos maiores perigos que a igreja contemporânea enfrenta é o da inconsistência de testemunho. Um cristão de vida dupla é pior do que um ateu. Um crente vivendo na prática do pecado é o maior agente do diabo na igreja. Durante muitos anos, nós vemos histórias de missionários com dificuldade de fazer trabalhos em alguns locais, porque crentes mancharam a imagem de Deus. O missionário Eduardo, ele tem discipulado um novo convertido, e quando eu estava lá, estava conversando com ele, e esse novo convertido mesmo, ele guarda muitos traumas, e toda a família de crentes que tinham passado pela casa dele, que extorquiram ele, tiravam bens, prometendo recompensas de Deus. E não existe, meus irmãos, coincidência nas obras de Deus, mas durante essa semana eu estava estudando e preparando essa mensagem, eu ouvi, no mínimo, 3 relatos de pessoas diferentes dizendo que não querem relacionamento com a igreja por mau exemplo de crentes. Mas não é só isso. O que tem de crentes manchando a imagem da igreja de Cristo, crentes que estão em festas, baladas e todo tipo de relacionamento e lugares impróprios. Crentes com péssimos testemunhos no trabalho, na escola, na faculdade. Alguns crentes não dando bons testemunhos dentro de casa, na família. Você sabia, meus irmãos, que a grande maioria dos ateus que nós encontramos por aí, quando você vai ver o histórico de vida dessas pessoas, eles tinham um pai crente que batia na esposa, um tio crente que abusava de criança, um parente crente que vivia fofocando, falando mal dos outros, parente que vivia reclamando da vida. Que testemunho você está dando para aqueles que vivem ao seu redor? Aqueles que vivem com você, aonde você passa, aonde você anda. O que as pessoas fazem com o Deus que você serve? Elas blasfemam? Elas tiram sarro do Deus que você serve? Por conta do seu estilo de vida, da forma como você está vivendo? Quão diferente você é do judeu a quem Paulo está falando aqui. Tanto os judeus, meus irmãos, daquela época, quanto muitos cristãos hoje, têm falhado drasticamente em manifestar a todo mundo o fato de que Deus realmente existe. Tem falhado drasticamente em ser missionário, luz do mundo, sal da terra, e tem dado motivos para as pessoas blasfemarem ou negar e tirarem sarro do nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queria só trazer, resumidamente, algumas aplicações aqui a respeito do que Paulo nos ensina, desse autoexame, dessa coerência da nossa vida. Examine a sua vida para garantir que seu comportamento está alinhado com aquilo que você professa. Assim como os judeus foram chamados para serem luz, crentes devem ser chamados também, e são chamados para ensinar a respeito de Cristo, evitando hipocrisia. Somos conhecidos como povo de Deus. Você é conhecido como aquele que foi chamado por Deus. Você foi chamado para ser luz nas trevas. Será que a história está se repetindo? O que você tem feito com todo esse conhecimento? O que você tem feito com a graça que você recebeu de Deus? E o que você tem feito com o chamado que Deus te deu? Outro ponto que nós aprendemos aqui, cuidado com o orgulho espiritual. Aquele orgulho que te leva a julgar os outros, ao invés de examinar a si mesmo. A igreja deve ser sempre um exemplo de humildade, de dependência de Deus, de amor ao próximo. Mas quando julgar,
deve ser de forma coerente com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós vivemos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela fala a mim também. Eu, como pastor, preciso ser coerente com aquilo que eu estou professando. Nós, como igreja, precisamos fazer isso. Somos igrejas do Senhor, chamados pelo Senhor. E, por fim, o comportamento incoerente com a fé pode levar muitos descrentes a blasfemar contra Deus. Olha só, meus irmãos, os gentios, os perdidos, aqueles que não conhecem a Cristo, essas pessoas elas vão blasfemar, elas vão negar a Deus, porque é da natureza pecadora delas. Está nelas fazer isso. Mas não seja cúmplice dessa blasfêmia. Não deixe essas pessoas encontrarem motivos em você para negarem a Cristo, para tirarem sarro de Deus, para blasfemar a Deus. Tem muito crente que o estilo de vida é pior do que pagão por aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra os nossos olhos, sonde o nosso coração e veja se há algo que precisamos urgentemente mudar como igreja, como crentes em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas. Mudar um pouquinho aqui. Vamos ali em Lucas, capítulo 22. É nessa passagem, meus irmãos, que nós vemos Jesus instituindo a ceia como um ato de lembrança de comunhão que agora nós temos com Cristo Jesus. Quando nós tomamos o pão, quando nós comemos o pão e nós tomamos do cálice, nós estamos relembrando do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós ali na cruz. O pão simboliza exatamente isso, o corpo de Cristo, que é partido em favor de nós. E o cálice, o sangue, o vinho, o suco, ele simboliza o sangue de Jesus derramado para nos trazer uma nova aliança, uma aliança de perdão, de reconciliação, de vida eterna. Jesus fala nesse texto que nós devemos fazer isso em memória dele até que ele venha. É um chamado para que não esqueçamos daquilo que ele fez por nós ali na cruz. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos renovando a nossa gratidão a Deus por aquilo que ele fez por meio de Cristo Jesus. Nós estamos renovando a nossa fé na obra redentora de Jesus. Meus irmãos, que a ceia hoje te leve a refletir sobre a sua vida, sobre como você está vivendo aquilo que você professa, aquilo que você diz, que você ama. Porque a ceia traz esses elementos também, de renovo, de mudança. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão, reconhecendo que sem sacrifício nós não estaríamos aqui. Sem o sacrifício de Cristo, nós não teríamos perdão de pecados. Que a ceia te lembre que esse é um momento de comunhão com Cristo e a igreja do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ó Senhor, como ela nos ensina, como ela nos exorta. E nós te pedimos em nome de Jesus que não saiamos daqui da forma como entramos. Ó Deus, nós precisamos da tua graça, que nos transforma, que nos faz a cada dia sermos novos homens, mulheres, que honram e glorificam o teu nome. Não permita, em nome de Jesus, Pai, que pessoas blasfemem o teu nome por conta do nosso estilo de vida, ó Deus. Se estivermos fazendo isso até hoje, se fizermos isso algumas vezes, nós te pedimos perdão, Pai. Mas nós não queremos mais. Te louvamos, Pai, por tão grande obra operada ali na cruz, que nos deu vida e vida eterna, Deus, vida em abundância.
Te louvamos porque por meio dessa obra o véu se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao Senhor. O véu que separava já não separa mais. Senhor, obrigado pelo sacrifício. Quando nós vamos participar agora deste pão, deste cálice, que nosso coração seja lembrado desse imenso amor do Senhor, desse amor que o Senhor demonstrou ali na cruz, para que nós possamos viver de acordo com essa nova aliança, com fé, com gratidão, com obediência, Deus. Renove, Deus, o nosso coração para vivermos inteiramente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém.